Eu trouxe uma palavra para os irmãos nessa manhã e ela se encontra na carta de 1 João. Nós vamos, 1 João capítulo 5, de 1 a 5. Primeira João capítulo 5, versos de 1 a 5. Convido a igreja para se colocar em pé e nós faremos a leitura da palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai amado, temos a palavra do Senhor diante de nós, e nada satisfaz a nossa alma como a palavra do Senhor. A nossa alma vive da sua voz, da sua instrução, do nosso relacionamento com o Senhor. E nós oramos para que agora nós possamos ouvir de modo alto e claro o Senhor falar conosco, no nosso mais íntimo ser, para produzir nos nossos corações vida, salvação, edificação, enfim, qualquer que seja o propósito do Senhor para esta palavra nas nossas vidas nesta manhã. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus queridos, o ano de 2022 tem sido um ano difícil para o Brasil e para o mundo, especialmente numa área, a área dos relacionamentos humanos. Nós estamos vendo a guerra na Ucrânia, já vai para 8 meses, e agora paira uma ameaça de bomba nuclear, que a Rússia tem ameaçado lançar sobre a Ucrânia. A guerra ali está sujeita a idas e vindas, mas certamente muita maldade, muita crueldade tem sido vista, tem sido praticada ali, porque guerras são assim. Dá para imaginar o ódio, a crueldade, as violências, as injustiças que estão acontecendo ali. No nosso país, esse ano é um ano difícil também na área de relacionamentos, por causa dessa política ou da polarização política no nosso país. Nós vemos uma sociedade dividida e famílias estão se dividindo, amigos estão deixando de ser amigos. Eu soube, inclusive, de uma igreja lá no Distrito Federal que os irmãos bolsonaristas saíram da igreja para fundar uma igreja e os irmãos que não eram bolsonaristas ficaram ali na igreja. Dividiu a igreja em 2 grupos porque eles não conseguiram conviver com as suas diferenças, com as suas divergências políticas. Isso é lamentável, meus irmãos, porque o Evangelho deveria ser o ponto de convergência e de união do povo de Deus, independentemente das suas divergências políticas. No que diz respeito aos casamentos, nós temos dados da Agência Brasil dizendo que o ano de 2021 foi recorde em termos de divórcios. Especialmente nesse tempo de pandemia em que casais tiveram que conviver juntos 24 horas por dia, o que deveria ser uma bênção, uma alegria, para muitos foi um sofrimento. Relacionamentos que não estavam bons pioraram, e com isso nós tivemos, por exemplo, no Brasil, 80.573 divórcios, um recorde da série histórica que começou em 2007. E para a nossa vergonha e tristeza, o Distrito Federal foi o campeão de divórcios no Brasil. Isso também não tem sido novidade.
Nós já sabíamos que as coisas seriam assim, não é verdade, irmãos? Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos, que a iniquidade se multiplicaria. Então é compreensível ou é esperado que cada vez mais a gente veja coisas tristes acontecendo na sociedade. E aí o que a gente faz como igreja? A gente joga a toalha e fala, bom, é isso mesmo, a maldade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, a gente entrega os pontos e fica por isso mesmo. Não, meus irmãos, felizmente não é assim. O Evangelho de Cristo continua salvando e transformando pessoas, pecadores rebeldes, corações endurecidos e, consequentemente, também restaurando relacionamentos. O texto bíblico que nós temos diante de nós fala desta realidade, meus irmãos. A carta de 1 João foi escrita por João, o apóstolo do amor, o mesmo que escreveu o Apocalipse, porque ele tinha uma grande preocupação com os seus irmãos daquela época, que, influenciados por falsas doutrinas, estavam começando a ter dúvidas no seu coração sobre o seu relacionamento com Deus, dúvidas sobre a sua própria condição de discípulos de Jesus Cristo. E então, uma das teclas que João vai bater, ele vai falar fortemente sobre a experiência do novo nascimento, o que é ser uma nova criatura. No texto que você tem aberto diante de você, que está aqui projetado também, eu sei que é um pouquinho difícil de ler o tamanho da letra, mas nós temos aqui um sujeito que está sendo apresentado diante de nós. Veja, por exemplo, no verso 1, por 2 vezes, João diz todo aquele. No verso 4, todo o que. No verso 5, quem? Aquele. Alguém está sendo referido aqui nesta passagem. Quem é esse sujeito de quem João está falando? A nova criatura. Ele está falando daquele que é nascido de Deus, aquele a quem Deus fez uma nova criatura espiritualmente. E ele vai então, diante dos nossos olhos aqui, fazer um retrato falado da nova criatura. Por falar em retrato, né, César? Por falar em retrato, esse retrato ali não tem propaganda enganosa nele, é seguro, é verdade, tá? Inspirado pelo Espírito Santo, meus irmãos. E aqui então essa nova criatura é apresentada diante dos nossos olhos. Veja no verso de número 1, há uma referência também a todo aquele que é nascido de Deus. Ainda no verso 1, dele é nascido. E no verso 4, o que é nascido de Deus. Então, esta pessoa é aquela que nasceu de Deus, nasceu do Espírito, foi feito uma nova criatura. A gente sente nessas palavras do apóstolo João os ecos do ensino de Jesus. Lembra? Ele era apóstolo de Jesus, ele testemunhou o ensino de Cristo. Vocês se lembram quando Jesus conversou com Nicodemos? O que Jesus disse para Nicodemos? Ele disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em João 3, 6 e no verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esses 2 versículos que eu mencionei estão no Evangelho de João, não na carta de João, mas você percebe uma ligação direta. João está reproduzindo o ensino que ele ouviu de Jesus, quando Jesus disse para Nicodemos que ele não poderia jamais entrar no reino de Deus se ele não nascesse de novo. E agora João, na sua carta, está descrevendo esta nova criatura. E é importante, meus queridos, que esse conceito fique bem claro para nós. Spurgeon, ele costumava perguntar para os seus ouvintes, você está pronto para dizer que você é um crente, um salvo por Jesus? Em outras palavras, você está pronto para dizer que você é uma nova criatura agora? Você tem essa segurança no seu coração? Se alguém não tiver essa segurança, precisa ter, porque se não for uma nova criatura, não entraremos no reino de Deus. E é o nosso Deus quem faz de nós novas criaturas. A Bíblia diz que Deus é quem faz nascer a criança, o nascimento natural, a concepção natural. Embora haja o intercurso do pai com a mãe, é Deus quem gera a criança. Nós vivemos numa sociedade tão acostumada com tecnologias, com avanços científicos, que nós perdemos de vista, às vezes, que a maternidade
é uma dádiva de Deus, está no controle soberano de Deus. Isaías registra a palavra do próprio Deus quando ele diz assim: diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. O mesmo Deus que é responsável pela concepção natural é o Deus que também está por trás da concepção espiritual, deste novo nascimento, o nascimento do Espírito, o nascimento de Deus, que nos faz novas criaturas, que tira de nós, como o profeta Ezequiel, no capítulo 36, 25 a 27, diz que Deus tira de nós o coração de pedra, insensível, rebelde, duro, e nos dá um coração de carne, em quem habita o Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter um novo coração, um novo espírito, uma nova visão de mundo, uma nova forma de viver, pela obra sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós. E meus irmãos, tudo isso, este novo nascimento, ele acontece por obra do Espírito, mas por meio da palavra de Deus, do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho funciona, meus irmãos, como aquela semente, ou como aquele sêmen que semeia no nosso coração a nova criatura. É este Evangelho, o instrumento e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para fazer de nós novas criaturas. E o Evangelho, o resumo dele é muito simples: Deus salva pecadores por meio de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Quando esta mensagem chega aos nossos ouvidos e fecunda o nosso coração, nós somos feitos novas criaturas pelo poder de Deus. E se essa nova natureza que nós temos, meus irmãos, ela é gerada sobrenaturalmente, pense aqui comigo, é esperado então que esta nova pessoa apresente algumas virtudes, alguns traços surpreendentes, inesperados, traços que não deveriam estar presentes nas nossas vidas com o nosso próprio recurso natural, não estarão presentes na nossa vida pela nossa própria capacidade, por virtudes que nós achemos que nascemos com elas. O que o Espírito faz em nós é algo sobrenatural, é algo surpreendente. E esta é a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, no próximo slide, que diz que Deus transforma pecadores de maneira surpreendente. E eu gostaria de que, à medida que você for ouvindo essa mensagem, você procure fazer uma autoanálise. Deus já fez isso comigo? E se eu já recebi isso de Deus, qual a diferença que isso deve fazer na minha vida, no meu dia a dia, na minha caminhada com Deus, no meu testemunho no mundo? Deus transforma pecadores como eu e como você de maneira surpreendente. A primeira verdade que eu gostaria, a primeira marca sobrenatural que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que Deus faz de nós pessoas crentes. É óbvio, Deus faz de nós pessoas crentes. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Você pode reconhecer que é nascido de Deus ou nascido do Espírito, que você é uma nova criatura, que você tem agora uma nova natureza, se somente se você agora é um crente na pessoa de Jesus Cristo. No verso 1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora preste atenção, porque a maioria dos nossos irmãos evangélicos vai discordar do que eu vou falar agora. Os nossos irmãos evangélicos pensam assim: a gente precisa crer primeiro, para então ser feito uma nova criatura depois. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Aqui está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Primeiro ele nasceu de Deus e por isso ele foi capacitado a crer. Nós não temos capacidade para crer, meus irmãos. Nós não temos a fé em nós como uma característica natural do ser humano. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Então, primeiro Deus nos dá vida, para que nós possamos então crer e nos relacionar com Deus. É como se um morto lá no necrotério resolvesse levantar para amarrar os seus sapatos. Não tem jeito, né? Está morto, ele está inerte.
espiritualmente nós somos incapacitados. E essa palavra crer, meus irmãos, precisa ser qualificada. A palavra de Deus, ou a Bíblia, não diz que esta fé aqui é uma fé, uma crença vaga na figura histórica de Jesus. Você pode acreditar que Jesus veio a esse mundo, que ele morreu numa cruz, e isso não resultar em novo nascimento. Porque é algo que você sabe que aconteceu, você até concorda com o que a Bíblia diz, o pastor diz, a igreja diz, mas não passa disso, de uma vaga crença na história a respeito de Jesus Cristo. Também cuidado, que nós que somos presbiterianos, nós gostamos muito da doutrina, da teologia bíblica, né? Especialmente a juventude aí agora descobriu nos últimos 10 anos as mídias sociais e tantos bons pregadores reformados no Brasil e no mundo. Então, nós gostamos de doutrina, gostamos de teologia e talvez um jovem saiba repetir direitinho o plano da salvação, mas isso também não significa que isso fez dele uma nova criatura. Também, meus queridos, não é aquela fé típica de Satanás. A Bíblia diz que o diabo crê e treme a respeito de Deus, mas ele é rebelde no seu coração, ele é inimigo de Deus. Então a pessoa que crê na existência de Deus, mas vive em inimizade contra Deus, vive no pecado, é rebelde contra a lei de Deus, essa fé também é uma fé diabólica, perigosa, porque o responsabiliza cada vez mais. Mas a fé que João está dizendo aqui, no verso de número 1, por exemplo, é que é preciso crer que Jesus é o Cristo. Então não é apenas crer na pessoa de Jesus, mas crer nele como aquele Messias de Deus, ungido de Deus, aquele a quem Deus comissionou para reverter o estrago da queda, aquele que Deus prometeu a Adão e Eva lá no Éden. Olha, o descendente da mulher, no futuro, ele esmagará a cabeça da serpente. Deus não falou da descendência da mulher, falou do descendente da mulher. O prometido de Deus, o Messias de Deus, que ele viria e ele esmagaria o mal, que ele reverteria o estrago feito pela queda, que trouxe a esse nosso mundo maldição, pecado, miséria. E Jesus, então, ele veio com essa missão como Cristo de Deus. E também no verso de número 5 diz que é preciso crer que ele é o Filho de Deus. Porque se nós crêssemos que ele era o prometido, mas que ele não é o Filho de Deus, nós estaríamos falando de um homem qualquer, de um homem comum, talvez um homem acima da média, mas um homem, nascido de um homem e de uma mulher, pecador como nós, mas não, ele fala, nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, aquele que com o Espírito Santo e o Pai formam a Trindade Santa. E Deus então vem até o nosso encontro, ele envia o seu Filho para que nós possamos ter com ele um relacionamento, novamente, um relacionamento restaurado. Portanto, meus queridos, ter esta fé em Jesus como o enviado de Deus, como Filho eterno de Deus, requer de nós arrependimento sincero e uma entrega pessoal da nossa vida. Nós não temos essa fé. Não somos capazes de ter esta fé que acontece naquele que é uma nova criatura. Esta fé, meus queridos, precisa ser uma dádiva de Deus. Nós todos somos incrédulos por natureza. Todos nós somos titubeantes, vacilantes, tímidos na nossa fé. Deus precisa nos conceder esta fé. Ai de nós, se essa fé não nos fosse concedida, meus irmãos. E glórias a Deus, porque é exatamente isso que Deus faz com os seus eleitos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta é uma marca, neste retrato de uma nova criatura, você vai encontrar, você vai se enxergar como alguém que agora é um crente de coração, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos, que seja espiritual, nós fazemos porque recebemos a vida de Deus primeiramente.
Eu me lembro, por exemplo, quando aquele pai com um filho possesso por um demônio, o demônio fazia coisas terríveis com seu filho. Imagine o coração daquele pai, vendo o seu filho querido sendo tão maltratado, com tanta crueldade pelos demônios. Ele chega a Jesus, pede que Jesus liberte o seu filho, e Jesus então lhe pergunta o que ele queria que fosse feito, e Jesus então lhe respondeu: tudo é possível ao que crê. E sabe qual foi a resposta do pai? Aquela que deveria fazer parte do nosso dia a dia com o Senhor: eu creio. E com lágrimas ele exclamou assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A fé é um dom de Deus, e é um dom que nós precisamos pedir a Deus cada vez mais, porque nós não temos a fé em nós mesmos. Ou quando Tomé, todo cheio de dúvidas, se apresenta diante de Jesus, lembrem do que Jesus falou para Tomé, e ouçamos isso como se fosse Jesus falando para nós hoje: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não veem e creem. Isso é viver pela fé, e nós recebemos de Deus essa capacidade. Esta é a primeira marca que eu queria compartilhar com os irmãos, mas eu preciso então perguntar: qual é hoje, ou como está hoje, o estado da sua fé, da nossa fé, de cada um de nós aqui nessa manhã? Essa nossa fé frágil é uma dádiva de Deus que precisa ser fortalecida diariamente. Você continua crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e de prática? Isso é fé. E para crer nesse livro santo como sendo a voz de Deus, a palavra de Deus, nós precisamos desta dádiva do próprio Deus, que é a fé, e alimentarmos esta fé exatamente com a palavra de Deus. Você, mesmo vivendo como nós vivemos hoje, num mundo tão hostil, num mundo tão anticristão como o que nós vivemos, você continua crendo, mesmo sob pressão, você continua crendo que a lei de Deus é sábia, é justa, é boa e deve ser obedecida. Os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, você continua crendo e procurando viver nesses princípios da palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, mesmo a nossa sociedade à nossa volta, nos pressionando para que a gente renegue de maneira prática a nossa fé. Você crê que o Evangelho, preste atenção nisso, você crê que o Evangelho de Jesus, ele é suficiente para salvar pecadores e para transformar pecadores? Onde nós temos buscado uma vida abundante, de bons relacionamentos, de vitória sobre o pecado, onde nós temos buscado isso? Você crê que aquilo que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, se encontra no Evangelho de Jesus Cristo? Quando problemas e crises familiares, pessoais, no casamento, na saúde, nas finanças, se abatem sobre nós, nós ficamos amargurados contra Deus, ficamos revoltados contra Deus, ou nós continuamos crendo e amando ao nosso Deus? A fé é um dom de Deus e nós precisamos cuidar com muito carinho desta fé. Por isso, na nossa doutrina reformada, nós falamos tanto sobre os meios de graça. Os meios de graça são os meios como uma mangueira que nos traz a água da vida. O meio de graça não é a graça propriamente, mas é o canal para a graça. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia é essa mangueira que traz direto do trono de Deus para nós a graça de Deus. A oração é meio de graça. Este ajuntamento aqui, nesta manhã, hoje à noite, nos dias de domingo e nos demais encontros da igreja, meios de graça para fortalecer a nossa fé. Se você sente que a sua fé tem estado vacilante, mas você tem convicção de que é uma nova criatura, isso requer então reação. Uma reação de zelo e cultivo dos meios de graça na nossa vida. Mas há uma outra marca muito especial, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, que uma nova criatura apresenta. Além de crentes, Deus nos faz crentes piedosos. Você pode saber, numa autoanálise, que você é uma nova criatura, que você recebeu uma nova natureza,
que você nasceu de Deus, nasceu do Espírito, se você é um crente e um crente piedoso. Isso nos dá muita segurança. O texto bíblico, meus irmãos, fala do amor da nova criatura pelo Senhor. No verso 1, diz na parte final: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que o gerou aqui, quem o gerou aqui é o próprio Deus. Então aqui fala de amar a Deus. Depois no verso 2 isso fica ainda mais explícito. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Agora vem, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. No verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. O que é uma pessoa piedosa, meus irmãos? O piedoso é o oposto do ímpio. O ímpio, nós estamos cercados de ímpios nas sociedades, são aquelas pessoas que são hostis a Deus, hostis ao Evangelho, que tem raiva, uma raiva estranha, uma raiva esquisita, né? A igreja, quando dá um bom testemunho de amor ao próximo, daquilo que o Evangelho ensina, a igreja deveria ser amada pelo mundo. Nós estamos fazendo o bem para a sociedade, o bem para as pessoas, para as famílias, libertando gente das drogas, reconstruindo famílias. É estranho que o mundo odeie o Evangelho, odeie a Deus, odeie a igreja, mas é assim que o ímpio é. Por causa desse coração de pedra que nós tínhamos, nós também éramos assim, eu era assim. Eu era um crítico ácido do Evangelho aos meus 13 anos de idade, quando eu me converti na cidade de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, de BH. E eu era desses que tinha uma raiva muito grande dos crentes. Agora, ao contrário, o piedoso é aquele que ama a Deus e cumpre os seus mandamentos. Por exemplo, quando Saulo ficou cego, naquela vez que ele caiu lá no caminho para Damasco, vocês já descobriram qual era a cor do cavalo branco de Saulo quando ele caiu ali no caminho para Damasco? Não? Bom, primeiro não era cavalo, né? Ele fala que ele caiu, né? E também não era branco. Mas ele foi para uma casa e Ananias foi designado para ir lá orar com ele. E Ananias, o texto de Atos 22:12 diz que era um homem piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. O que caracteriza um piedoso? Ele era piedoso conforme a lei, ele cumpria a palavra de Deus, ele dava bom testemunho aos seus pares que ali moravam. Eu gosto daquele pensamento do saudoso John Stott, que ele diz que amar a Deus é mais do que uma experiência emocional, é uma obediência moral. Nós mostramos, evidenciamos que amamos a Deus por obedecer os mandamentos do Senhor. E é isso, meus queridos, que Deus concede às novas criaturas. Nós que éramos inimigos de Deus, avessos à lei de Deus, que não gostávamos de culto, de oração, e talvez nós tenhamos alguém aqui que ainda seja assim, é impaciente com o culto, não se liga nos louvores, se perde no momento das orações, não entende a palavra de Deus. Essa pessoa precisa nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, muda tanto aqui dentro, que nós passamos a amar tudo aquilo que tem a ver com Deus. A Bíblia, a oração, dízimo, culto, irmãos em Cristo, passeio no acampamento, é o acampamento que tem aqui, né? Na chácara, passeio na chácara com os irmãos, é bom demais dar conta, como diz lá em Minas Gerais. Ok, meus irmãos, então Deus faz isso, Deus nos transforma em servos que o amam, que o respeitam e que o obedecem. Agora aqui nós precisamos fazer uma ressalva quanto a essa coisa de obedecer à lei. Cuidado, porque tem gente que obedece à lei por puro moralismo cristão. Sabe o que é o moralismo cristão? É aquela pessoa na igreja que quer passar uma imagem de um santarrão, de uma pessoa assim, que não faz nada errado. Cuidado, porque o moralismo é vaidade. A pessoa quer se sobressair aos demais. E o moralismo, ele tem perna curta, ele é como sepulcro caiado, né?
uma aparência, lá por dentro mesmo a coisa não é bem assim. Um outro cuidado que nós devemos ter quando nos deparamos com esse tema da obediência é quanto ao legalismo. Moralismo é isso, é a gente querer se exibir diante dos outros. Legalismo é a gente querer se exibir diante de Deus, para ganhar pontos com Deus, para ter um bom desempenho com Deus e merecer as bênçãos de Deus. E o legalista, ai dele se acontecer um problema sério na vida dele, ele vai jogar isso na cara de Deus e vai falar: Deus, eu dei o dízimo na igreja, eu cantei no coral da igreja, eu trabalhei na igreja, como o Senhor deixa isso acontecer comigo? Ou por que o Senhor não respondeu ainda as minhas orações? Esse é o crente legalista, que está obedecendo a lei de Deus, barganhando com Deus aquilo que ele acha que merece da parte de Deus. Mas o evangelho bem compreendido, a ação do Espírito Santo em nós, fazendo de nós crentes piedosos, vai nos fazer obedecer a lei de Deus por amor a Deus. E é por isso que o texto bíblico diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando é que obedecer a lei de Deus não é um fardo, não é um peso? Quando nós somos novas criaturas que obedecem à lei de Deus por amor a Deus. Quando a gente ama, a gente faz o que faz com suavidade, com alegria no coração. Mas nós não temos isso em nós mesmos. Deus precisa fazer isso em nós, nos reconectar com Ele, nos reconciliar com Ele. E é isso que Paulo diz em Romanos 5,10. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Foi pela morte de Jesus, pela obra da cruz, que nós fomos feitos novas criaturas, reconciliados com Deus e nos tornamos não mais ímpios, mas agora piedosos diante do nosso Deus. Aos olhos de Deus, que tudo vê e tudo sabe sobre a minha vida e sobre a sua vida, como você tem vivido? Como um homem piedoso ou como um homem ímpio? Como uma mulher piedosa ou como uma mulher ímpia? A palavra de Deus, ela serve de um espelho, meus irmãos, para que nós possamos nos enxergar e nos autoavaliar em relação a isso. Nosso mundo odeia a palavra de Deus. Existem alguns mandamentos da palavra de Deus que eu vou citar aqui só para ilustrar e aplicação na nossa vida. O mundo acha arcaico e acha pesado, por exemplo, que filhos devam ser disciplinados com a vara. Claro que com moderação, com sabedoria e com amor, nunca com violência, nunca com raiva. Mas a nossa sociedade diz que isso é ultrapassado, que filhos não devem mais ser disciplinados ou corrigidos com o uso da vara, um chinelo ou algo parecido, nunca com a mão. Mão não foi feita para bater em filho. E a disciplina não é bater, é corrigir. Mas a nossa sociedade diz: não pode fazer isso. E o que tem de jovens casais hoje sofrendo com essa, e os avós aqui sabem também, quando veem como os netos estão sendo criados muitas vezes, sofrendo com a indisciplina, com a rebeldia dos seus filhos, porque resolveram escutar os valores deste mundo e não aquilo que a palavra de Deus diz. Não, isso é muito antigo. Esquece tudo que está lá em Provérbios sobre a vara, porque isso não tem mais sentido. Mas quando nós somos novas criaturas e piedosos, nós amamos a Deus e obedecemos a sua lei, confiando de que se Deus disse, Ele sabe o que é melhor. O nosso mundo diz, por exemplo, que a pornografia e a promiscuidade sexual não tem nenhum problema. E acha muito pesado isso que a Bíblia ensina, de que nós não devemos olhar para uma pessoa do outro sexo, muito menos do mesmo sexo, com intenção impura. E que a imoralidade sexual deve ser tirada das nossas vidas, que nós devemos nos santificar para Deus. O mundo diz: isso é um absurdo, isso é retrógrado, isso é fundamentalismo. Mas aquele que é uma nova criatura, que é piedoso, ele ama obedecer a palavra de Deus. O mundo, quando eu digo mundo, meus irmãos, é a cultura à nossa volta, né? A sociedade à nossa volta. Diz que namorados terem relações sexuais antes do casamento não tem nenhum problema. Aliás, alguns pais até promovem isso para os seus filhos, mas a lei de Deus é clara, dizendo que não, que o sexo ele é bênção no contexto de um compromisso permanente entre um marido e a sua esposa. O nosso mundo, a cultura à nossa volta,
diz que divórcio é tão normal que você pode entrar na internet e de um dia para o outro você já consegue divorciar, dependendo se tem filhos, se tem bens ou não tem, né? E a palavra de Deus nos diz que Deus odeia o divórcio. A quem nós vamos ouvir? Se somos piedosos, os mandamentos de Deus não são penosos para nós, mas aqui na realidade de uma igreja local, a palavra de Deus nos diz que o dízimo é uma expressão de fidelidade dos membros da igreja com a sua igreja. A nossa sociedade diz que isso é exploração da boa-fé dos crentes. Em algumas igrejas, com certeza isso é, mas você sabe que não é assim na igreja presbiteriana. Aqueles que amam a Deus e que são piedosos não acham penoso ser dizimista, dar ofertas, sustentar missionários. Enfim, meus queridos, se somos uma nova criatura, somos chamados também a viver como tal, piedosos, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Deus transforma pecadores de maneira surpreendente. E há uma outra marca que encontramos nesse texto, tão poucos versículos e tantas marcas especiais. Deus faz de nós sobrenaturalmente pessoas solidárias. 1 João 5, 1 e 2 nós vamos encontrar isso. Mas vamos continuar com a nossa autoavaliação. Você tem um retrato diante de você, o retrato de uma nova criatura. Você se enxerga nesse retrato pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, não por mérito algum da minha parte ou da sua parte, um crente piedoso e solidário. Você só pode se reconhecer como alguém que é uma nova criatura, nascido de Deus, nascido de novo, se você é uma pessoa que tem aprendido a ser solidária. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, por causa da queda. Como eu disse, Deus prometeu a Adão, logo ali no momento da queda, que haveria um redentor para a humanidade. E se tem uma coisa que a queda desajustou, foi a nossa capacidade de amar. Deus é amor, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda colocou tudo isso a perder. Nós não sabemos mais amar, não sabemos amar a Deus, não sabemos amar o próximo e nem sabemos amar a nós mesmos. Geralmente, para a maioria de nós, o nosso amor próprio é desordenado, é exagerado, nós somos egoístas. Isso é um amor doentio pelo nosso próprio eu. E Jesus foi enviado a esse mundo para restaurar a criação. É tão bonito, meus irmãos, a gente pensar no plano de Deus. Tudo que Deus fez, de Gênesis 1 a Gênesis 22, toda a história do mundo foi para encontrar uma noiva para o seu filho. E Deus achou essa noiva quando Ele criou, a Trindade criou a humanidade. Mas depois, Deus perdeu essa noiva. Com a queda, Ele expulsou a noiva da sua presença. Jesus vem ao mundo para resgatar essa noiva. E à medida em que a história caminha para o fim, lá no fim, na eternidade, nós vamos poder dizer: e foram felizes para sempre. Jesus com a sua noiva, nós que somos a igreja do Senhor. Percebe que há uma história de amor envolvendo toda a criação, todo o plano de Deus. Há um projeto da parte da Trindade, um projeto eterno, de um relacionamento de amor, que neste momento da história precisa ser restaurado, entre as criaturas de Deus e o próprio Deus. Nós não sabemos amar, meus irmãos. Paulo escreveu o hino do amor, um texto belíssimo, que até os incrédulos, até os ateus admiram. Uma vez eu estava conversando com uma jovem que não era da igreja, e a gente comentava sobre aquela música do Renato Russo, da Legião Urbana, que é uma banda lá de Brasília, né? E ele tem uma música que ele fala se não tiver amor. E aí eu comentando com ela, ela ficou estupefata e ela falou, ficou surpresa. Então não é do Renato Russo essa letra? Eu falei, não, é de Paulo, o apóstolo. Ela achava que Renato Russo tinha composto esse hino tão belo que nós temos em 1 Coríntios 13. Agora, vamos pensar aqui no inverso de 1 Coríntios 13. Veja se não é verdade. O que nós somos sem o novo nascimento? Impacientes, maldosos, ciumentos, exibidos, soberbos, inconvenientes, egoístas, irritadiços, ressentidos,
injustos, mentirosos. Somos nós, é o nosso eu, sem a obra do Espírito Santo aqui dentro de nós. E é Deus quem transforma esse poço de maldade, de onde procedem todos os maus desígnios, num coração devotado a Deus, num coração limpo pelo sangue de Cristo, num coração que reaprendeu a amar. Amar liberta, meus irmãos. Uma jovem senhora que eu vinha discipulando há muito tempo antes dela casar e até de ter filhos, no dia que o filho dela nasceu, passado um tempo, ela foi no meu gabinete. Pastor, eu vim aqui só para compartilhar com você da minha alegria de ser mãe agora. E de repente ela começa a chorar e fala assim: pastor, meu filho me libertou de mim mesma. Ela era uma pessoa focada em si, nas suas necessidades, no seu bem-estar, no seu conforto, e agora ela tinha que se doar, perder noites de sono, limpar fraldas, amamentar, cuidar daquela criaturinha, mas ela viu aquilo como uma experiência libertadora. Amar é libertador. Ser egoísta, ser focado em si mesmado é algo aprisionante, é algo que amesquinha, que nivela por baixo a nossa vida, meus irmãos. E como é maravilhoso ver que Deus é quem faz isso com as nossas vidas. No verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, o que vem agora? Também ama ao que dele é nascido. Ama aqueles que também nasceram de novo. Ama aos seus irmãos na fé. Ama a família da fé. No verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Temos amado os filhos de Deus, mesmo que eles tenham posicionamentos ideológicos opostos aos nossos, mesmo que nós não pensemos sempre igual em todas as coisas. Meus queridos, quem foi feito filho de Deus ama seus irmãos na fé. O crente piedoso, ele ama a Deus. E o crente solidário, ele ama aos seus irmãos. John Stott, mais uma vez, ele faz uma reflexão muito interessante quando ele diz que amar a Deus, a gente deve expressar pela obediência a Deus. Amar os irmãos, também nós devemos expressar pela disposição de servir os nossos irmãos, de sermos solidários com os nossos irmãos. É por isso que eu escolhi a palavra solidário, para fazer referência ao amor aos irmãos, que o amor às vezes é uma palavra belíssima da Bíblia, mas soa às vezes piega, soa meio abstrato. Solidário é o seguinte, é agir em favor do próximo, como expressão de amor. Se nós fazemos isso com os nossos familiares, se nós temos um carinho todo especial pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo primo, muito mais nós devemos ter por aqueles que fazem parte da família de Deus, que são nossos irmãos em Cristo Jesus. Queridos, nós temos tido esta atitude para com o próximo, especialmente para com os irmãos da igreja. Temos visto irmãos passando por lutas na saúde, financeiras, emocionais, e virado as costas, ou nós nos chegamos para perto, para abraçar, para orar por essas pessoas, para dar uma palavra de encorajamento. Tem uma coisa que hoje, na hora do almoço, tomem cuidado, porque domingo, na hora do almoço, é a hora de fazer picadinho, de alguns irmãos, do pregador, do pastor, da liderança da igreja. Então, cuidado, irmãos, porque uma nova criatura, ela é solidária, ela é amorosa, ela é misericordiosa, não tem uma língua que escorre veneno de tão crítica que é, vendo defeito em tudo e em todos. Uma nova criatura olha com outros olhos para o seu próximo, porque se viu tão amada por Deus, recebeu tanta misericórdia de Deus, que tem isso transbordando para compartilhar com o próximo. E vamos, queridos, à última marca daqueles que são novas criaturas. Uma nova criatura é também vitoriosa. Deus faz de nós crentes, piedosos, solidários, e faz de nós crentes vitoriosos. Você pode reconhecer nisso, que você é uma nova criatura, olhando para esse retrato que a Escritura nos traz, o retrato de uma nova criatura, e comparando com a sua própria vida, cada um de nós fazendo isso com as nossas próprias vidas. E então você vai poder reconhecer que é uma nova criatura,
que nasceu de novo, que tem uma natureza transformada, se você tem sido uma pessoa vitoriosa. Que vitória é essa que a palavra de Deus nos diz aqui? A marca final que o texto bíblico nos apresenta é a vitória sobre o mundo, verso 4 e verso 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, há uma guerra em andamento. Uma guerra, por isso o texto bíblico fala de vitória ou derrota. Numa guerra, ou você vence ou você perde. E há uma guerra espiritual acontecendo no nosso mundo, nós sabemos disso. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. 1 João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então há algo de muito sério acontecendo, algo muito maligno sendo orquestrado na nossa sociedade, e ou nós seremos vencedores, ou seremos engolidos por essa orquestração do inferno que acontece no nosso mundo. A palavra mundo, meus irmãos, como ela aparece aqui algumas vezes nesses 2 versículos, não é uma referência ao cosmos, os planetas, as galáxias. É uma metáfora, uma figura de linguagem para se referir à multidão de pessoas que não são cristãos e que são contrárias ao cristianismo e à fé no Senhor Jesus. O mundo também representa, meus irmãos, os valores que esta multidão abraça, valores que são contrários à palavra de Deus. O mundo também representa aquelas coisas que lá fora, que eu digo, nesta cultura à nossa volta, são tentadoras para nós, que nós muitas vezes fraquejamos, ficamos divididos, nos sentimos tentados. O mundo, essa cultura que está à nossa volta, também traz sobre a igreja perseguição. A perseguição religiosa caracteriza também essa manifestação do mundo à nossa volta. E a pergunta que temos que fazer também, meus queridos, é como que se vence o mundo? Como se vence essas tentações? Como que se vence a perseguição religiosa sem capitular, sem desistir da fé? Como que se vence essa pressão de valores anticristãos que vem sendo empurrado para dentro das famílias, até cristãs, por meio de desenhos animados, de filmes do Netflix, novelas da Globo e tantas outras formas, né, de entrada dos valores do mundo na nossa família? Como que se vence o mundo, meus irmãos, esse sistema humano contrário ao nosso Deus? E a palavra de Deus aqui é muito clara, meus irmãos. Se vence esse mundo por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo uma nova criatura, aquele que é uma nova criatura, porque ele crê em Jesus, continua crendo em Jesus, é piedoso, é solidário, ele será capacitado por Deus para vencer o mundo. Nós temos uma doutrina na Igreja Reformada, na verdade, na Palavra de Deus, que é a doutrina da perseverança dos santos. Os santos vão perseverar até o fim, serão vitoriosos até o fim, porque o Senhor vai nos sustentar, Ele sustenta as novas criaturas, tanto que alguns preferem dizer que essa doutrina não é da perseverança dos santos, mas da perseverança de Deus, que está nele a nossa condição de perseverarmos. Meus queridos, o novo nascimento é esse evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo e nos transporta para a família de Deus, e dali ninguém vai nos tirar, meus queridos. Nós somos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, e algo maravilhoso aconteceu aqui dentro dos nossos corações. O encanto com o mundo acabou, quebrou. Pelo menos quebrou, não vamos dizer que acabou, porque tem hora que ele volta, mas quebrou. Nós já não estamos mais tão cegos para achar que a forma do mundo ver as coisas, a forma do mundo viver é a maneira correta de viver. A ficha já caiu, nós já percebemos que o mundo não está com essa bola toda. O fascínio do mundo
perdeu o seu poder de atração sobre nós, meus irmãos. E por isso, João diz aqui que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa palavra, esse verbo, vencer, no grego, é um verbo interessante, é o verbo nikao. E quando Paulo vai dizer em Romanos 8,37, sobre essa nossa experiência, Paulo diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou em todas as coisas que o mundo queira nos perseguir, nos tentar, nos atrair. Nós somos mais que vencedores. E Paulo usa o verbo nikao aqui como substantivo, só que agora ele coloca um prefixo antes, hiper-nikao. Nós conhecemos o prefixo hiper, não é? Hipermercado, hiper feliz, né? Hiper-nikao. Nós somos completamente vencedores. Nós somos vencedores em todas as coisas. A vitória é total, é completa para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que é uma nova criatura. É por meio de Jesus, meus irmãos, colocando a nossa confiança nele, como fruto do novo nascimento, que nós não vamos temer o erro que o mundo quer imprimir sobre nós, o mal que o mundo quer exercer sobre nós, o poder de atração que o mundo quer exercer sobre nós. Nada disso pode prevalecer, porque nós olhamos para Jesus, e é só olhando para Jesus. Se você se sente frágil, se você se sente vulnerável, com medo do mundo, tentado pelo mundo, olhe para Jesus, porque foi Jesus quem disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para aquele que venceu o mundo. E Jesus fez uma promessa também para nós, em Apocalipse 3:21, quando ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci também, e me sentei com meu Pai no seu trono. Olhe para Jesus, para que você possa experimentar demais essa marca que só uma nova criatura pode experimentar: sermos vitoriosos em relação a esse mundo. O fascínio com o mundo, meus queridos, é enorme. E me permita aqui dar alguns exemplos do fascínio que o mundo pode exercer, principalmente sobre a juventude da igreja, adolescentes, jovens, mas também sobre adultos. Dizer não, quando a palavra de Deus nos ensina a dizer não, pode colocar você numa situação ruim com amigos, com colegas de trabalho. E aí, a quem nós vamos seguir? A palavra de Deus ou a pressão social à nossa volta? Seja isso em relação a negócios escusos, seja isso, nós vamos ter que tomar posições de seguir a palavra de Deus, não por legalismo ou moralismo, mas por amor a Jesus, ou seguir a pressão desse mundo, ou ceder à pressão desse mundo. Não há como negar que as baladas, os shows, exercem atração, especialmente sobre a juventude, mas não só sobre eles. Bebidas alcoólicas, uso de drogas. Por que muitas vezes jovens crentes começam por esse caminho? Porque cederam à pressão do mundo, foram derrotados por essa pressão, mas não precisam ser, se somos novas criaturas. Essa é uma dádiva de Deus. Aquele que vence o mundo, quem é? Não é o forte, não é o sabido, não é a pessoa que se sente muito bem. Quem crê em Jesus, quem não tem força alguma e coloca os seus olhos em Cristo. O sexo promíscuo, que não sabe esperar o momento do casamento futuro que Deus reserva aos seus filhos e filhas, é uma pressão também que chega, uma tentação forte sobre a igreja. E tem mais, sobre os jovens, quando os jovens vão para as faculdades, aprenderam aqui na escola dominical sobre a criação, aprenderam sobre o evangelho, aprenderam sobre a vida, nova vida em Cristo. Chega lá na faculdade, começa a ouvir de evolucionismo, de cosmovisão naturalista, começa a ouvir sobre ideologia de gênero, e de repente a cabecinha está toda bagunçada, não sabe mais no que crê, no que acredita. Olhemos para Jesus, para firmarmos nos nossos caminhos. Muitas vezes, meus irmãos, todas essas coisas acabam tendo o apoio dos pais.
Os próprios pais, às vezes pais da igreja, dando apoio aos filhos para viverem de uma maneira que desagrada a lei de Deus, cedendo às pressões deste mundo. E o problema, meus queridos, quando nós começamos a abrir espaço para o mundo entrar, com seus valores, suas tentações, suas perseguições, o fim que vai acontecer daí a algum tempo é a apostasia. Paulo fala de 2 homens da sua época que por abrirem mão de uma boa consciência vieram a naufragar na fé. Se nós começarmos a deixar as coisas desse sistema humano, diabólico, que está à nossa volta, entrarem no nosso coração, na nossa mente, a apostasia, é por isso que muitos jovens, depois de algum tempo na faculdade, com carteira de motorista, começam a se apostatar e se afastar da fé em Deus. Como não se apostatar? Como não ir por esse caminho triste, seja jovem ou adulto, olhando para Jesus, crendo em Jesus? É isso que o texto bíblico nos fala aqui, meus irmãos. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? E como eu disse, não é uma mera fé intelectualizada, é uma fé que ama Jesus, que sabe que o que Jesus tem a oferecer é infinitamente superior. Deus transforma pecadores de maneira surpreendente. E nós vimos aqui algumas das coisas que Deus de maneira surpreendente faz com as nossas vidas. Pode projetar o próximo? Deus nos torna, vamos repetir juntos? O que Deus faz no coração de um pecador rebelde como eu e como você? Ele nos faz crentes, piedosos, solidários e vitoriosos. Este é o retrato, meus irmãos, de uma nova criatura. E observe o seguinte, que Deus muda o nosso relacionamento com Cristo, Ele nos faz crentes. Deus muda no coração de uma nova criatura o seu relacionamento com Deus, nos faz pessoas piedosas. Deus muda o relacionamento com a igreja, nos faz pessoas solidárias. E Deus muda o nosso relacionamento com o mundo, faz de nós pessoas vitoriosas. Tudo isso é graça presente de Deus para aqueles que Deus faz uma nova criatura. E eu termino, meus irmãos, com a seguinte pergunta final: você já é uma nova criatura? Você está pronto para responder e dizer, sim, eu sou uma nova criatura? Sem nenhum merecimento, Deus veio ao meu encontro, nem interessado eu estava, e o Senhor me resgatou e fez de mim uma nova criatura. Eu tenho essa convicção no meu coração, louvado seja Deus. E essas bênçãos que Deus faz em nós devem ser cultivadas, devemos estar atentos, isso não é automático. Agora nós temos que crescer e desenvolver essas marcas de uma nova criatura. Agora nós temos que aprender a viver como novas criaturas, a sermos quem nós somos, a viver como nós já somos em Cristo Jesus. Agora, se você não está pronto para responder que é uma nova criatura, e estas marcas indicam exatamente isso, um coração cheio de dúvida, incrédulo, cético, inimizade com Deus, não gosta da lei de Deus, não cumpre a lei de Deus, se você continua egoísta, indiferente com a necessidade do próximo, se sente tomando um couro, apanhando com pecados, com vícios na sua vida, ouça aquilo que Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Coloque a sua fé em Jesus, se arrependa dos seus pecados e clame a Deus por esse milagre também na sua vida, que Ele faça de você uma nova criatura. Amém, meus queridos? Eu termino